Então, pessoal, vamos começar aqui nosso papo. Primeiro, agradecer o tempo de vocês. A gente estava até comentando aqui da dificuldade de ter essa uma horinha para ouvir, para bater um papo, para participar desses treinamentos, essas trocas de informações no mercado. A gente sabe como é difícil conseguir um horário na agenda para ouvir no meio da tarde. E a ideia aqui desse papo hoje é, eu tô com o Paulo Vitor, não se espanta se eu chamar ele de PV, a gente já se conhece de muito tempo de mercado, então o PV está aqui com a gente, da Future, né? E aí até começando pelas apresentações. Para quem não me conhece ou ainda não teve contato comigo, meu nome é Roberto Rocha, eu sou da AlphaGates, eu trabalho já nesse mercado de tecnologia há uns 15 anos, já devo conhecer um PV aí por volta de uns 10. Então a gente já está aí nesse mercado, nessa luta há bastante tempo. E a ideia é que hoje é a gente falar sobre o programa de gestão de vulnerabilidades e explicar para vocês um pouco de como a AlphaGates, a empresa em que eu trabalho, e a Future, empresa que o PV, que o Paulo Vitor trabalha, elas se juntam para levar vocês, né, a toda a parte de segurança da informação, de serviços, de consultoria. E o tópico para hoje que a gente escolheu foi a gestão de vulnerabilidades. Perdão. E a ideia aqui é a gente ter uma troca, né? Exatamente isso. É vocês entenderem, primeiro, que são duas empresas que podem ajudar vocês, tá? E como a metodologia de serviços da Future pode entregar na ponta diretamente para vocês essa parte de segurança. Então não vou me estender muito aqui, vou chamar o PV para assumir a apresentação e caso vocês tenham dúvidas, perguntas, podem usar o chat direto ou o Q&A, né, perguntas e respostas, que a gente vai responder aqui e o que a gente não responder aqui a gente pode mandar para vocês no privado, tá bom? Espero que vocês aproveitem e fiquem à vontade. Vamos fazer disso aqui um grande bate-papo, tá bom? PV, passando a bola para você. Obrigado, Nelson. Obrigado, Roberto. Agradecendo não só ao Roberto, também ao Nelson, né, que nos convidaram em nome da Future. Eu agradeço essa oportunidade, essa parceria que a gente tem aí tão forte entre a AlphaGates e também da Future. E hoje é um prazer enorme, Roberto, estar compartilhando aqui essa uma hora, alguns minutos aqui com os seus clientes, né, com os seus convidados, para que a gente possa conversar um pouco sobre o programa de gestão de vulnerabilidade, né? Que é um tema bem interessante a ser discutido e eu espero que gere bastante interação, porque de fato vale a pena a gente olhar um pouquinho antes para toda a preparação do programa, antes de pensar em ferramental e ser um pouco efetivo. E aí, nessa oportunidade, nesse bate-papo, já agradecendo também a presença de todos que aqui nos acompanham, né? Como o Roberto falou, não é fácil abrir uma agenda aí no meio da tarde, mas eu fico muito agradecido e honrado pela presença de vocês. E vale a pena a gente, antes de falar em ferramental, antes de falar da parte técnica, conversar um pouquinho sobre os principais desafios da gestão de vulnerabilidade e como é que a gente pode estar propondo para vocês uma visão, digamos, acima das próprias execuções técnicas da gestão de vulnerabilidade. E quando a gente, de fato, se depara com incidentes, se depara com uma análise, são elas que vão nos dar o real grau de risco e para que possamos, de fato, mitigar os impactos e poder trabalhar da melhor forma possível na hora de um controle específico, tá bom? Então, eu vou começar uma apresentação, mas como o Roberto falou, fiquem à vontade para fomentar perguntas, para me interromper, para mandar alguma observação. A ideia é que a gente faça aqui, de fato, um bate-papo sobre esse tema. E até aproveito já para puxar a primeira pergunta dos participantes aqui. Alguém tem um programa de gestão de vulnerabilidade na sua empresa hoje? Já ataca essa frente? Tem alguma pessoa, equipe, algum processo para análise de gestão de vulnerabilidades? Se puderem responder aí, sim, não, ou até no perguntas e respostas para deixar anônimo. Se já trabalham dessa forma, já tem algum programa? Como é que está isso dentro das empresas hoje aí, que é o pessoal que está aqui na sala com a gente? Gente respondendo aqui.
Enquanto os participantes vão respondendo, Roberto, eu vou falar dessa primeira parte, que é o cenário atual, né? O Vamos desafio. lá. Enquanto isso, vai até fomentando aí para o próprio time tá sinalizando, os próprios participantes estarem sinalizando como tratam gestão de vulnerabilidade em seus ambientes, né? Então, o cenário atual que a gente tem hoje, pessoal, é um crescimento exponencial de vulnerabilidades sendo reportadas, né, em CVE e CVSS, né? Cada um tem sua função, depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, mas um crescimento muito forte em cima de vulnerabilidades. E o que acontece é que, por que essa vulnerabilidade está num crescimento exponencial e a tendência é que ela aumente mais ainda? Porque a nossa superfície de ataque também tá sendo aumentada, né? Antes a gente trabalhava com TI visando a publicação de algum serviço muito específico, algum website. Depois da pandemia, com o advento do acesso remoto e das comunicações mais, digamos, avançadas, né, e modernizadas, a gente tem uma série de serviços, de fato, sendo publicados para o mundo externo, e isso vai aumentar naturalmente nossa superfície de ataque. Então, são laptops que transitam, são servidores, ambiente em nuvem, né? Muitas das vezes a gente conversa com alguns clientes que não têm essa visão muito clara e definida que o ambiente de cloud, mesmo sendo um grande parceiro, um grande fabricante, como uma Microsoft, uma Amazon, podem vir a inferir algum tipo de vulnerabilidade, né? Algum tipo de risco. Principalmente que, dependendo do modelo que a gente está conversando com esses repositórios em nuvem, pode haver aí uma custódia, né? Existe uma cadeia de custódia, existe uma granularidade no tipo de responsabilidade em cima de cada tipo de dado, dependendo do modelo que a gente está trabalhando, que sim, o ambiente em nuvem pode trazer riscos que nós devemos observar, controlar e mitigar também, né? Ambiente IoT, a gente tem conversado muito recentemente com algumas empresas, não sei se é o caso de vocês, vale a pena também, se for vocês mencionarem, né? Ambientes e empresas que tratam o ambiente de não só de OT, mas também como IoT, como um ambiente quase segregado, no qual há uma dificuldade maior de aplicação de patch, fazer correção, mas que tem muitas das vezes não está olhando com muito zelo ou com muita organização, ou mesmo pela questão organizacional, não há uma interação entre essas áreas. E a gente vê uma crescente muito grande de exploração de vulnerabilidades em cima do ambiente OT e IoT. E, sem dúvida, os aplicativos e dispositivos móveis, né? E não tem jeito, pessoal. Os atacantes estão aí utilizando técnicas cada vez mais sofisticadas, justamente para explorar essas vulnerabilidades, explorar essas vulnerabilidades mesmo, que a gente acaba apresentando em nossos ambientes quando a gente adota uma nova tecnologia, né? E, como eu falei, cada vez com ameaças mais avançadas, mais robustas, que muitas das vezes visam coibir, na verdade, driblar, né? Coibir não, driblar os nossos controles, né? Então, existem casos nos quais a gente se depara que existe um incidente e o cliente pergunta: por que meu antivírus não identificou essa ameaça, né? Porque é uma ameaça avançada. Porque eu tenho um firewall e ele não identificou, por exemplo, um ataque persistente? Porque a técnica foi divergente, deveria ter outro controle para poder coibir aquele tipo de ameaça. Então, a gente está tendo aí uma crescente muito grande no número de vulnerabilidades. É importante a gente ter visibilidade para poder montar uma estratégia de controle. Roberto, alguma resposta? Tivemos algumas aqui. Tem gente pesquisando, né? E teve gente que já contratou teste de vulnerabilidade na modalidade Black e vem fazendo alguns ajustes aí necessários visando a LGPD, né? Eu acho que é até um ponto bacana, o pessoal que trouxe aqui, o Francisco, trouxe a questão da LGPD, que realmente é prevenção aqui, né? A gente fazendo os testes, a gente analisando o que está acontecendo no nosso ambiente, descobrindo realmente. E aí eu vou até dar vou voltar em uns 10 segundinhos na fala do PV. O PV falou de levar para a nuvem. Sim, levou para a nuvem, a gente tem um desafio de segurança na nuvem, né? Uma coisa que eu escuto por muitas pessoas falarem: ah, não, eu estou na nuvem agora, estou tranquilo, está tudo resolvido. Não, não é assim. A gente tem um benefício enorme de uso da nuvem, sem dúvida, mas a gente tem que se preocupar com a segurança na nuvem. Ah, eu estou na nuvem, eu tenho disponibilidade dos meus dados. Pô, legal, disponibilidade não é backup. Ah, você tem disponibilidade, mas e se infectarem os seus dados em nuvem? Como é que você vai fazer isso?
Você tem uma cópia? Não tem? Você já fez uma varredura para ver se você tem alguma vulnerabilidade nas suas conexões, na integração dos seus usuários que usam horas de serviço em nuvem e horas de serviço locais? Você tem uma gestão de identidade bem definida, né? Porque a gente tem até, depois a gente pode falar sobre isso, uma oferta de varredura mesmo na Deep Dark Web para achar algumas credenciais expostas baseadas no domínio de e-mail. E o que a gente encontra frequentemente são usuários de empresas que usam seu login de e-mail e às vezes uma senha que até pode ser a conta interna da empresa, às vezes não está vinculada a um AD, a um outro diretório, mas usa para um aplicativo externo e tudo mais, e quando você vai ver, você está cheio de exposição na web, onde caso apareça uma pessoa mal intencionada, ela pode estar invadindo seu ambiente e você nem sabe o que está acontecendo. Então, o uso de cloud é muito bom, mas a gente tem que ter segurança. E fazer uma prevenção, é o que a gente comentou, e aí a pergunta aqui no chat, para quem chegou depois, se vocês já fazem um trabalho de um programa de gestão de vulnerabilidade. A gente tem que procurar, a gente tem que pesquisar isso. Não adianta achar, não aconteceu nada hoje, eu estou bem, estou tranquilo. Não aconteceu, talvez ainda, tomara que não aconteça. Mas a gente tem que ir frente a esse cenário que o PV acabou de trazer, a velocidade do aumento de ataques e a modernização dos ataques, né, cada vez é mais importante a gente de TI, aí eu me boto do lado de vocês, a gente está prevenindo, né, e pensando, tentando visualizar dentro do nosso ambiente onde a gente pode ter brecha. Vamos ver se existe ou se não existe, e dali a gente começa um programa de tratamento para isso. Né? Então, era só para trazer, PV, então, essas duas respostas, e esse ponto aí da nuvem, que realmente não é porque eu estou na nuvem que eu estou 100% seguro. Eu preciso trabalhar segurança na nuvem. Essa é a mensagem principal aqui, quando a gente fala de uso de qualquer nuvem pública. Perfeito, Roberto, perfeito. E quanto à observação, é bacana mencionar que já está fazendo uma adesão no teste de invasão, acredito, né, no modalidade Black Box. A gente vai conversar um pouco sobre as possibilidades e a importância também, quando a gente fala de análise de postura, né, depois de identificar uma vulnerabilidade, depois de eu priorizá-la, depois de eu fazer todo o tamanho, como é que eu testo de fato o grau de risco que eu tenho em cima disso? Então, são estratégias que a gente tem algumas que podem ser endereçadas com teste de invasão. E a gente tem uma mensagenzinha aqui interessante, mais flexível, mais rápida, e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, quanto à simulação de ataques. Também eu acho que faz muito sentido dentro dessa conversa de gestão de vulnerabilidade. Mas o que você falou, Roberto, eu ratifico também sobre essa questão de olhar outros ambientes tecnológicos dentro da corporação. Isso é um assunto muito importante. Muitas das vezes, nós, e aí nos incluímos também, até consultivamente, quando vamos conversar, olhamos TI como os serviços que a gente conhece como tradicional de CI, né? O Active Directory, a mensageria, são as estruturações básicas do serviço core da empresa. Mas, muitas das vezes, os outros produtos, né, as outras áreas também de produção dos negócios da empresa estão digamos assim, vamos resumir, né, ganhando IP e desse IP trafegando dados. Então, a partir dali, certamente você tem uma área a ser visualizada e a ser controlada. Tá? E as abordagens tradicionais, né? É interessante a gente refletir um pouco de como é que a gente estava acostumado, nós estávamos acostumados a tratar as vulnerabilidades e a própria gestão da vulnerabilidade, né? Então, a primeira abordagem tradicional está baseada muito no conceito de inércia, né? Que é, eu não conheço nada, eu não tenho visibilidade, quando eu vou investir, olha, acho que é bacana eu ter um firewall na minha corporação, eu tenho uma aplicação que é o core do meu negócio, eu faço locação de carros, eu faço locação de quartos, de hotel, então eu preciso ter ali um serviço de proteção para isso, eu coloco um Web Application Firewall. Ah, eu preciso ter um antivírus? Todo mundo tem essa mensagem, né, cara? O antivírus eu não posso deixar de ter. Então, baseado muito em feeling e não numa análise mais detalhada e definida, né, baseada num processo. Então, a inércia é justamente isso, trabalhar com base no que a gente tem de sentimento, muitas das vezes, né, de feeling daquele investimento, né? E as consequências disso é o desperdício do investimento. Eu posso estar investindo numa tecnologia que muitas das vezes eu estou com um rombo muito maior, né? Eu comprei eu fechei uma parte de um buraco do muro, mas o muro da frente, o portão da frente nem está lá, ou seja, nem tem o portão da minha casa, né? Eu botei o Então, cadeado e deixei a janela aberta.
Exato, né? Poxa, gastei um dinheiro no cadeado, convenci todo mundo da minha casa a fazer ali um investimento no cadeado Vamos falar de uma blindado. fechadura eletrônica. Não, botei uma fechadura eletrônica com digital, visual e tudo, a identificação de face, mas a janela fica aberta todo dia. Ah, legal, mas a fechadura funciona. Isso que é bacana. Exato. Então, muitas das vezes, isso gera um desperdício de investimento. E para nós que trabalhamos com TI e segurança da informação, a gente sabe que muitas das vezes, quando a gente faz uma argumentação para o board da empresa, solicitando recursos para um investimento, normalmente a questão que vem imediata é: você não vai me pedir mais nada por tanto tempo, né? Então, é interessante que a gente faça um planejamento detalhado e com base no processo para que aquele investimento realmente ele reduza o grau de risco, que no final do dia é o que vai importar, né? Investimento adequado e incerteza sobre o risco. Se eu não tenho visibilidade da vulnerabilidade, se eu não tenho a noção da priorização de cada vulnerabilidade e não estou aplicando um controle direto para a vulnerabilidade priorizada, eu tenho um problema grande que eu não sei de que risco eu estava e qual risco eu fui, qual meu grau de risco eu fui depois do investimento feito, né? Outro ponto interessante é aquela empresa, aquela pessoa que já está um passo à frente, ou seja, ela já faz um scan de vulnerabilidade, ou seja, ela tem a visibilidade das vulnerabilidades dela e às vezes pode fazer um teste de invasão pontual, uma vez ao ano, uma vez quando tem demanda. Então ele faz o escaneamento e também faz questão de testar, né, um ataque, né, a partir de um ethical hacker, de uma empresa competente, de quais seriam os ganhos se caso algum ataque malicioso fosse colocado contra a sua empresa, né? Nesse caso, a gente tem uma visão de fotografia, porque a partir do scan eu vou saber, olha, eu tenho 10 mil vulnerabilidades. Normalmente esse é o resultado mesmo, tá, pessoal? Nós até fizemos um evento há pouco tempo, a Future fez com seus clientes, no qual o nome do evento era esse, né? Tenho 10 mil vulnerabilidades. O que que eu faço agora, né? E aí eu até falei, poxa, 10 mil vulnerabilidades, eu acho que eu estou forçando no título do evento. Quando chegou no dia do evento, todo mundo falava, olha, se eu tivesse 10 mil vulnerabilidades, estava fácil. Olha, eu já tinha resolvido meus problemas, é muito mais que isso. Então, a plataforma a plataforma de tecnológica aumentando, é natural que também aumente o número da sua exposição ao risco, né? Então, nesse caso, com um scan pontual e um teste de invasão, nós teremos a visão de fotografia naquele momento. É difícil controlar evolução quando a gente tem essas visões fotográficas, digamos assim, né? A gente vai saber aí a quantidade de vulnerabilidades, né? Mas elas vão variar durante o tempo, eu não vou ter esse acompanhamento. A demora na identificação, né? Ou seja, beleza, encontrei uma vulnerabilidade hoje, eu consigo tratá-la, trato, mas como é que eu vou ter a evolução disso? É muito difícil e a falta de métricas, de fato, para a evolução é um caso bastante crítico, né? E as consequências? É o desespero, De que primeiro, a primeira pergunta é: o que eu faço agora? Essa vulnerabilidade aqui está na conta do presidente, da diretoria. A empresa pode parar se entrarem nesse sistema. Calma, respira, escuta agora o que a gente vai passar, vamos tentar resolver isso, mas não desespera, porque é pior. E é bacana, Roberto, que você acabou de falar, que quando você fala, essa vulnerabilidade está na conta de alguém da diretoria. Você já está indo até um pouquinho além, porque você classificou o risco daquele ativo. Ou Já seja, passei. aquele ativo é importante para mim. Então, eu sei que aquela vulnerabilidade naquele ativo ele tem um peso um pouco maior do que aquela vulnerabilidade num ativo, por exemplo, de um servidor que armazena dados de marketing que já são públicos, né? Então, já antecipou uma das etapas importantíssimas que a gente fala no programa de vulnerabilidade. E a não comprovação, não comprova a resolução, né? Porque eu tenho uma visão fotográfica de algum momento, e quando eu for fazer outra, pessoal, às vezes as pessoas falam, beleza, eu tenho uma visão de fotografia, mas eu vou rodar um scan hoje, e daqui a 2 meses eu rodo outro. Podem ser novas vulnerabilidades que nasceram nesse tempo. Se nós tivermos dado sorte de não terem sido exploradas nesse período, ok, a gente ganhou uma chance de tentar tratar. Né? A incerteza sobre risco, novamente, né, de não conseguir medir o grau de risco, inclusive justificar investimento. E a gente sabe, novamente, para a gente que trabalha com TI, que é muito importante quando for falar no comitê executivo, principalmente sobre investimento, falar, olha, nosso grau de risco hoje é X,
se eu investir esse valor, eu vou baixar ele consideravelmente para Y. Isso é uma mensagem que, conversando com os clientes no nosso processo de consultoria, a gente vê como muito positivo, né? Ou seja, o board aceita muito bem a conversa baseada em risco, né? Se eu investir X, eu vou reduzir o risco. E até no ponto de vista de negócio, isso é colocado muitas das vezes para o próprio mercado, né? Um investimento focado em redução de risco, né? E, sem dúvida, a estagnação. Porque a partir do momento que eu tenho 10 mil vulnerabilidades, 20 mil vulnerabilidades, eu não consigo ainda priorizar essas vulnerabilidades, normalmente não consigo tratá-las, eu vou continuar com essa vulnerabilidade lá por um determinado período. Porque quem tem muito para fazer acaba não conseguindo focar em resolver muitas coisas, né? E a gente tem o terceiro caso terceira fase, aí, terceira modelo tradicional, né, das abordagens tradicionais, que é o scan pontual, ok, e utilização de um TDI recorrente, né? Ou seja, eu estou sempre fazendo uma rotina o scan e o TDI recorrente, mas eu acabo tendo uma demora na identificação, a sensação de enxugar gelo, por conta desse detalhe que eu mencionei, né? A gente vai identificar as vulnerabilidades hoje. Daqui a alguns meses, podem ter aparecido novas, aquelas antigas podem nem ser tão exploráveis assim, né? E falta de mão de obra para poder dar conta disso tudo são os principais problemas, né? Como é que eu vou tratar dentro de uma equipe 10 mil vulnerabilidades a serem resolvidas? Estratégias para isso, pessoal, não se desespere como foi o caso do segundo modelo aqui. A gente tem estratégia para isso, né? Posso antecipar até uma, é a própria consolidação. Às vezes a gente tem 10 mil vulnerabilidades, mas quem sabe se eu tenho 1.000 ativos dentro do parque e a aplicação de um patch já mataria 10% dessas vulnerabilidades. Então, daí vem as atividades do programa que nós vamos conversar, que vai fazer a diferença na hora da resolução e da redução do risco, tá? E as consequências disso são conflitos internos. Por quê? Eu não tenho um programa, eu não tenho um planejamento de identificar, inclusive, quem são os responsáveis pelas remediações. Porque quando a gente conversa sobre riscos de maneira geral, é muito importante que antes, na fase do planejamento, a gente vai falar um pouco disso, a gente tenha uma visão clara e objetiva de quem é responsável por cada ativo. Justamente porque nem todo ativo está sob domínio da TI. Então, nem todo ativo, TI vai poder, TI, SI, segurança da informação, vai poder fazer remediações em cima daquele ativo. Como eu mencionei, muitas das vezes a área de OT ou mesmo de IoT estão em outros departamentos. Mas identificando uma vulnerabilidade lá, é muito importante que a gente tenha uma matriz clara de direcionamento, né? Uma classificação de ativos e seus responsáveis, para que sejam não só repassados, mas também cobrado a resolução e os controles necessários para a mitigação daquela vulnerabilidade, né? A estagnação, como a gente já mencionou, o desperdício do investimento, de novo, né? Eu vou estar investindo sem uma ordem muito objetiva, né? Muito clara, baseada no framework, e novamente, para não nos faltar o desespero, né? De ter esse bando de vulnerabilidades na mão. E até, o PB, falando dessa parte de risco, é legal também a gente pontuar que quando a gente está falando de risco, a gente consegue conectar muito fácil com um assunto que o board gosta muito hoje, falar de ESG. E aí, quando a gente vai falar de governança, e aí desce para compliance, e aí desce para uma matriz de risco, quais são os riscos conhecidos, qual é o meu plano de remediação, e o que, caso aconteça aquele risco que eu não tratei porque eu não tinha budget, ou não deu tempo porque eu não tinha mão de obra, e o que for, qual é a minha remediação? Então, até quando a gente vai apresentar hoje, falando com clientes aí, para quem entrou agora no meio da apresentação, aqui Alpha Gates e Future, como é que a gente leva isso junto para os clientes? Olha, a gente precisa apresentar para vocês que existe esse risco, não se desespere pela quantidade de riscos, e aí, como o PV muito bem comentou, às vezes uma ação nossa reduz bastante essa quantidade. Eu gosto de fazer o equiparativo aqui para quem é mais de atendimento de TI. Incidente, problema, eu tenho 100 incidentes, abro um ticket de problema. Quando eu resolvo um problema, nunca mais eu tenho 100 incidentes. O meu número de incidentes reduz. E aí a gente vem trabalhando nisso. Mas o ponto é, quando a gente vai falar
né, levar o assunto segurança da informação para os gestores, para o board, hoje a gente pode usar a palavra ESG, a sigla, e falar, a gente precisa pensar em compliance para estar ali seguindo os princípios e processos do ESG, tendo governança, e governança precisa de uma matriz de risco, quais são os riscos da TI frente ao nosso negócio. A nossa produção a gente para de emitir nota fiscal, a gente trava um caminhão no pátio e não anda, a gente vai ter um leito de hospital vazio ou não vai receber um pedido, não vai botar uma máquina em produção porque a TI parou. Qual o impacto disso? Qual é o risco disso para o nosso negócio, tanto financeiro quanto de imagem para o mercado? Então, falar de risco, quando a gente está falando de segurança da informação, é estritamente importante. Mas não só dizer que tem um risco, o risco e como é que a gente faz para remediar. Não adianta falar que tinha um risco conhecido em 2020. Mas tinha um risco lá em 2020. Mas e agora, em 23? Aumentou, diminuiu? Esse risco continua, não continua? Como é que está isso dentro da empresa? Então, é legal a gente ter esse ponto para levar, usando essas palavras de gestão de risco, matriz de risco, ESG, governança, compliance, né? Governança dentro das organizações passa por TI. Então, é um bom argumento para a gente botar a equipe junto e conversar sobre como aumentar essa consciência da gestão e de toda a área da empresa. Perfeito, Roberto. Como não poderia ser diferente, né? Essa nossa conversa aqui, ela está 100% baseada num plano de gestão de risco. A gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de ameaça, a gente está falando de controle, justamente para a gente chegar numa resolução de grau de risco tecnológico, né? Seja eles dos controles ou do próprio negócio, com base na identificação dos ativos core da própria empresa, né? E realmente é um tema que se tiverem gestores aqui ou gestores de TI buscando sensibilizar o board para investimento, vocês já devem saber, mas ratificando, esse acaba sendo um caminho que a gente vê com muito sucesso, né? Essa visão clara para o board de tal investimento vai fazer uma redução do meu risco em determinada área, inclusive compartilhar para caso, né, das possibilidades dentro do framework assumir o risco, né? Entender, esse risco aqui não tem problema. O valor do investimento do controle é muito maior do que o próprio impacto. Então, a nossa estratégia é justamente fomentar esse tipo de detalhe, né? O famoso mata no peito e segue. Exato, né? Aceitar determinados riscos também faz parte do jogo, do negócio, mas que seja documentado e seja apresentado por nós de TI ou segurança da informação e seja deixado evidente aquele risco iminente que pode vir a acontecer. E aí, dentre esses 3 pilares que nós conversamos, pessoal, dos modelos tradicionais, e assim, não se assustem se por acaso a visão de vocês hoje, a visão não, a possibilidade real de vocês hoje, estiverem encaixado em uma dessas caixas, tá? Eu diria que grande parte do mercado ainda está no modelo de transição, né? E a Future, junto com a AlphaGate, está aqui justamente para auxiliá-los vocês nesse modelo de transição da maneira mais tranquila possível e mais eficiente possível, né? Então, dentro desses 3 modelos, o que a gente pode elencar é justamente o crescimento do nível de consciência. Quer dizer que com o scan recorrente eu tenho mais efetividade? Olha, eu não diria isso, mas você tem mais consciência do tamanho do seu problema, né? Com a inércia ali, você nem está vendo qual é a sua vulnerabilidade, né? Você nem está vendo ali a janela aberta. Poxa, eu comecei a ver a janela aberta e comecei a olhar todo dia para a janela aberta. Então, é meio que a diferença de cada um desses casos. E, em alguns casos, visto a menção justamente você saber que tem uma vulnerabilidade e não ter a estruturação e não ter condições de resolver e não ter um framework, um processo para resolver, em muitos casos a ignorância pode ser até uma bênção, né? Porque vai garantir pelo menos noites de sono por alguns dias até que o incidente venha acontecer. Brincadeiras à parte, pessoal, a ideia é que, de fato, a gente traga uma solução para vocês mais eficientes que podem bater justamente todos esses pontos que nós mencionamos, né? E por que a gestão de vulnerabilidade falha? Primeiro, a impossibilidade de encontrar um responsável, né? Quem será responsável por resolver um determinado problema? A inconsistência desses dados, né? E aí a gente está falando de identificar lá uma vulnerabilidade com uma das atividades feitas anteriormente e, poxa, aquilo ali de fato é um falso positivo, é um falso negativo, é um positivo não efetivo, né? Então, a inconsistência dos dados, a clareza dos dados, muitas das vezes impacta bastante.
Dados sem relevância ou contexto. Esse é um ponto que o Roberto já mencionou um pouco, eu também, sobre a importância de saber que ativo é aquele que está vulnerável. Tá? Faz diferença que o desktop da pessoa do financeiro que faz os pagamentos para todos os fornecedores estejam com uma vulnerabilidade crítica e um atacante possa, inclusive, estar monitorando toda a movimentação dentro daquela máquina e um desktop que faz, repito, do marketing que hospeda as imagens que são publicadas, que já são públicas mesmo, faz muita diferença. Como é que eu trato isso da esteira tecnológica? Normalmente a gente tem até dificuldade de identificar, cara, beleza, mas isso é uma conversa de negócio, eu estou aqui em TI, como é que eu faço para integrar isso, né? Inclusive, os melhores relatórios, quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade, colocam como obrigação do envolvimento do board na classificação dos ativos, porque eles são responsáveis pelos negócios e eles têm que dizer também esse ativo é importante e fazer a análise que o Roberto mencionou, né? Cara, se essa máquina parar, se esse serviço parar, eu paro, meu caminhão para de sair do meu estoque para para levar nos meus fornecedores, cara, esse negócio aqui é muito importante para mim. A duplicidade, vulnerabilidade e falta de priorização, eu até mencionei um caso, né, de, por exemplo, um patch que é relevante, é importante, mas que metade do meu parque está sem ele. Se eu consolidar essas vulnerabilidades, aplicar esse patch, opa, vai reduzir consideravelmente. Eu vou ter ganho meu dia em reduzir em 5% ali minhas vulnerabilidades que estavam disponíveis. E como é que a gente tem essa visão, né? Voltando no item 4, a gente não consegue ter essa visão por um scan pontual, né? Somente com um planejamento bem estruturado. A impossibilidade de aplicação de patch, né? Sistemas legados, em outras áreas, ambientes de OT, esse é um dos casos muito, muito alarmantes que a gente acaba falhando na gestão de vulnerabilidade, e o comprometimento da alta gestão, que a gente está conversando um pouco sobre isso, que é importantíssimo, né? E qual seria a metodologia proposta? A gente falou aqui, até agora, foram 35 minutos para a gente trazer a crise, né? Olha, qual o problema eu tenho de não olhar a vulnerabilidade? Fazer a gestão de vulnerabilidade. E qual a metodologia proposta, né? Primeiro, a preparação, né? Como tudo na vida, a gente precisa fazer a fase de preparação. E quando a gente fala em preparação, a gente está trabalhando em levantamento dos ativos e os objetivos de negócio. Alinhar toda a parte de que isso vai gerar, vai chegar na gestão de risco, alinhar toda a parte da visão de análise de vulnerabilidades, vinculando aos ativos nos ativos nos quais estão vulneráveis, e também olhando quais objetivos de negócio estão imputados a cada um daqueles ativos, tá? Verificar, aí sim, fazer execuções rotineiras ou constante no próprio ambiente para identificar vulnerabilidades quando elas aparecem e não de maneira, digamos, com uma rotina pré-definida, né? Priorizar, esse é um fato muito importante, né, pessoal? Quando a gente conversa sobre vulnerabilidades, novamente, falando em 10 mil vulnerabilidades, 1.000, seja lá quantas for, é muito importante que eu tenha uma inteligência por trás disso, baseado em informações fidedignas que me digam qual vulnerabilidade tem a capacidade maior de ser explorada, né? Isso é um tema que a gente vai conversar um pouco mais na frente, para que eu possa tratar as mais críticas primeiro. Ora, se as empresas que foram comprometidas pelo WannaCry, lá na crise, na década passada já, né, com o WannaCry, com o ransom WannaCry, tivessem a informação de que se eles bloqueassem ou fizessem alguma ação no protocolo SMB nas empresas dele, ou aplicassem o patch que o próprio fabricante já tinha disponibilizado, eles teriam, muitas das vezes, evitado um incidente em proporções enormes. Então, esse trabalho de priorização de, olha, isso aqui protege, porque esse é um protocolo que é muito explorado, existe exploit para ele no mercado, e os atacantes costumam utilizar isso de maneira broadcast, né? Ou seja, sem precisar focar, isso é disseminado no próprio mercado. Então, a priorização é uma etapa muito importante. A gente vai falar mais um pouco tecnicamente de como é que ela pode ser feita e qual os indicadores que ajudam na própria priorização, né? O planejamento, né? Definição das ações necessárias para a elaboração de um plano de ação
e a própria correção. Esses item 4 e 5, ele é muito importante porque vão ter ações dentro de um plano de remediação, dentro de uma categorização e criação de um plano de remediações, que a própria área de TI ou de segurança da informação vai poder agir, como, por exemplo, a própria aplicação de um patch. Mas existem temas que podem elevar um estudo um pouco maior, como, por exemplo, uma aplicação desenvolvida em casa que tem uma vulnerabilidade no próprio código desenvolvido. Ou seja, quem deveria desenvolver um patch para essa aplicação seria a minha própria equipe de desenvolvimento. Então, certamente, dentro do plano de remediação existem ações que a própria TI e SI tem condição de atuar e tem outras que, de fato, a TI e SI tem a obrigação de encaminhar e acompanhar, né? Responsabilidade acaba continuando sendo sobre a área de segurança da informação, mas a gente encaminha essas resoluções para outras áreas. Então, visualmente aqui, pessoal, a gente tem uma ordem lógica da metodologia que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, mas que a gente leva para os clientes, né? AlphaGate e Future está levando para os clientes e tem tido um sucesso tremendo, né? Desde a preparação até a própria correção da vulnerabilidade. Não adianta a gente pensar em fazer somente uma dessas etapas isolado, tá? Hoje, se a gente pensar numa ferramenta técnica para fazer uma scan de vulnerabilidade isoladamente, a gente está pensando aí na caixinha 2, verificar, beleza, eu vou ter essa informação e eu faço o que com ela? Né? Isso tem que ser sinérgico, é preparar, identificar a relevância de cada ativo, é fazer a análise fazer a identificação das vulnerabilidades, a priorização, o planejamento com base no plano de respostas, como o Roberto falou muito bem, né? De como isso é importante, uma ordem clara e objetiva para o próprio board tomar decisão, e aí sim caminhar para a correção e propriamente para as proteções das vulnerabilidades. E digo mais, eu até aproveito esse slide para poder mencionar. Nós falamos um pouco que uma das etapas dos modelos tradicionais era o investimento sem ter uma visão clara do que precisava investir, né? Investir às cegas, investir no escuro, né? E aqui no plano de remediação, a gente está falando da relação que gera, de fato, o nosso grau de risco, né? Ou seja, eu tenho uma vulnerabilidade e qual controle eu vou aplicar sobre essa vulnerabilidade, né? É uma conversa muito relevante. Muitas das vezes, esse controle pode ser, como eu mencionei, um patch, uma correção de um código. Muitas das vezes pode ser um investimento, né? Entendo que meu ambiente precisa de uma ferramenta tal, eu preciso de uma solução que trabalhe inspecionando a minha rede, né? Que a gente chama de Network Detection and Response. Poxa, eu preciso de investimento para isso. A conversa para o investimento acaba sendo bastante diferente. Tá? Passando por cada área, né? A gente falando da metodologia do preparar, né? O que está envolvido? O que a Future e a AlphaGates vai atuar em cima da metodologia do preparar, né? Na primeira fase ali do programa de gestão de vulnerabilidades. Primeiro, identificação dos ativos. Eu preciso ter visibilidade de todos os ativos da minha empresa. Quando eu falo ativos aqui, eu nem estou usando a linguagem do ITIL, né? E da ISO como tudo que tem valor para a empresa, né? A gente fala ativos de TI, a gente está querendo dizer mesmo todos os ativos, ou seja, tudo que tem valor para a empresa, mas que recebem IP. Né? Então, uma impressora também é um ativo, um desktop de um usuário também é ativo. Então, tudo que está recebendo IP ali, que tá conversando dentro da camada tecnológica, a gente reconhece como ativo. Então, identificação de todos esses ativos, né? A classificação desses ativos por prioridade. Esses são os ativos que, se eles pararem, a empresa para. Eles não podem parar. Aqui eu invisto, aqui eu não me preocupo tanto em gastar dinheiro nesse tipo de ativos. Então, por que é importante a gente ter essas informações muito bem registradas e analisadas com precisão? Justamente porque quando a gente chegar na fase de priorização, não só as ameaças no ambiente eu vou ter que analisar, mas também qual a importância daquele ativo para mim. Porque às vezes eu tenho uma ameaça gravíssima num serviço ou numa área isolada de um servidor que não há como um atacante fazer uma movimentação lateral que não é tão relevante para mim, e muitas das vezes uma ameaça um pouco mais simples, que existem poucas chances de ser exploradas em algum serviço extremamente crítico,
Cara, na priorização, eu vou tratar justamente no meu ativo mais crítico. E principalmente a identificação dos responsáveis, como nós conversamos, que é um tema bastante interessante para que no plano de remediação a gente possa encontrar os responsáveis, né? Na fase de verificar, primeiro, trabalhar com alertas de vulnerabilidade. E aí, o que a gente fala de alerta de vulnerabilidade aqui, pessoal? A gente nem está chegando ainda a pensar no scan interno dentro da empresa. É um serviço que a própria Future, através da AppGate, a AlphaGate, através da Future, ela pode oferecer para vocês, que é um serviço de identificar vulnerabilidade nos sistemas que vocês têm. Então, por exemplo, você me fala, olha, eu tenho um firewall checkpoint, eu tenho um endpoint trend, eu tenho switch Cisco. Tá, a Future, ela pode fomentar para vocês, informar toda vez que uma nova vulnerabilidade é encontrada nesses equipamentos, para que nós possamos remediá-los o mais rápido possível, né? É um alerta de vulnerabilidade focado para o ambiente, personalizado para o serviço que você tem. Mas só isso não basta, né? Porque a gente tem serviços que fogem ao nosso controle justamente de identificar ali as vulnerabilidades que eles estão expostos. Então, a gente precisa, de fato, fazer um scan de vulnerabilidade, utilizando uma ferramenta prioritariamente, né, ou de maneira, pelo menos, recomendado que seja uma ferramenta líder do GAR, né, uma ferramenta eficiente, né, fazer os scans de vulnerabilidades em todos os seus serviços. Uma ferramenta que possa ser integrada com tudo que você tem e aí gerar realmente um reporte de vulnerabilidade eficiente para vocês. E depois disso, da gente ter o alerta de vulnerabilidade, fazer o scan dessa vulnerabilidade, é muito importante, antes até mesmo da gente chegar na fase de priorização, que a gente tenha a possibilidade dentro da empresa de fazer simulações em cima daquela vulnerabilidade. Esse é um tema bastante interessante, pessoal, porque até pouco tempo essas ferramentas, esse tipo de ferramenta de simulação de ataque, estavam muito disponíveis para os atacantes, né? Os atacantes já se beneficiavam de ferramentas automatizadas para fazer N ataques, o que fosse persistente, o que desse certo, ele ia lá e observava. Agora a gente tem uma virada de jogo. A gente está tendo uma possibilidade de ter acesso a essas ferramentas com consoles muito amigáveis, né? Muitas delas repositório em SaaS, e sem oferecer nenhum risco para as organizações. Poxa, Paulo, que história é essa, né? Me explica melhor, né? A gente está usando as armas dos adversários agora, literalmente. Exatamente, exatamente. E muitas das vezes, assim, para contratar um teste de invasão, que a gente vai comentar um pouco, eu tinha que contratar uma pessoa que conhecesse as técnicas do adversário, né? E o teste de invasão continua sendo importante, tá, pessoal? Tem as suas aplicabilidades, isso não é uma substituição. Mas a análise de postura, a simulação de ataque, né? Como conceito ele se chama no mercado BAS, né? Que é Breach and Attack Simulation, ele vem para ajudar muitas organizações a aprimorar as priorizações e exercitar o próprio ambiente contra ameaças conhecidas. Então, eu posso chegar, por exemplo, numa solução como essa e pedir para que ele simule um artefato e um IOC, né, ou seja, os índices de comprometimento de um malware, por exemplo, um ransomware do tipo WannaCry, né, no modelo WannaCry, contra um determinado endpoint da minha organização. Olha, eu acho que eu estou preparado. Então, nós vamos fazer um teste se o WannaCry passasse pelo meu firewall, passasse pela minha rede, chegasse ao meu endpoint, qual a efetividade que eu teria? Ele teria sucesso? Ele iria criptografar determinada máquina? Então, é termos ao nosso alcance, sem, digamos, sem o risco de trafegar um arquivo malicioso pela nossa rede, né? A simulação de um próprio ataque contra os nossos controles. Então, assim, Paulo, legal, eu vou ter uma resposta, né? Eu tive sucesso ou não. E aí, o que eu faço? O que é o mais bacana que eu vejo, pessoal, é testar os controles. Se eu tenho uma simulação dessa e eu alcanço um sucesso, eu tenho um sucesso nesse tipo de simulação, imediatamente eu vou chamar a minha equipe, nesse caso, certamente vai ser uma equipe de SOC, né, da AlphaGates e da Future, que vai estar auxiliando vocês, e a gente imediatamente vai estar aí ajustando regras, ajustando controles, identificando possíveis investimentos necessários
para que aquela simulação não tenha mais sucesso. Acabou de fazer o ajuste, 1 hora depois, vamos testar de novo. Passou de novo, poxa, vamos exercitar. Então, gera-se um nível de aprendizado e teste muito, muito eficiente. Depois disso, claro, a gente pode contar com o teste de invasão para homologar aquele cenário. Então, é uma possibilidade a mais, pessoal, dentro da conversa de risco, de analisar a sua postura defensiva corporativa e o que é mais bacana, de testar o investimento que vocês fizeram, né? Muitas das vezes, poxa, se você estava exposto a um risco, você investiu no novo equipamento de segurança, no novo controle. A partir daí, você tem essa facilidade de fazer novamente o teste e você vê que você se tornou mais seguro, que de fato, né, realmente você analisou a postura e você reduziu o seu grau de risco, a informação disso para o mercado, a informação para o seu board é tremenda. E Quer aí, falar alguma pessoal, coisa? eu vou até trazer aqui também um ponto que é legal e que a gente já ouviu e já sentiu diversas vezes em reuniões com a área de TI dos clientes. Ah, Roberto PV, não vou fazer isso não. Vai que passa. Vão botar a culpa em mim e vão me mandar embora. Não, não vão te mandar embora. Faça antes que alguém mal intencionado faça. Então, o convite que a gente faz aqui é esses testes. A mesma coisa vale para um outro serviço que a gente tem, que até vou deixar meus contatos aqui, sobre a análise de credenciais expostas. Não tenha medo agora, conversando com a gente do lado de cá, do lado bom da força, não tenha medo de testar, de expor, né, não de expor, mas de conhecer as suas vulnerabilidades. É melhor você conhecer e trazer e aí levar para o board, olha, temos essa vulnerabilidade, porque a gente não investiu ano passado, ou não tinha mão de obra na equipe para fazer isso aqui, ou ainda não deu tempo com a mão de obra que a gente tem de fazer isso, olha, ou a nossa equipe precisa fazer um treinamento oficial, capacitar alguém da nossa equipe para cuidar dessas vulnerabilidades, ou a gente precisa contratar uma empresa para fazer isso. É melhor que vocês levem para dentro de casa essa oferta, né, essa metodologia que a gente está apresentando, que a gente não encontre, né, mas se encontrar, que a gente consiga tratar, né, antes que algum ou ex-funcionário ou ex-prestador de serviço insatisfeito ou qualquer um jovem aí perdido pelo mundo que quer atrapalhar a vida da sua empresa, no pior dos cenários aí, estou falando em teoria da conspiração, um concorrente seu quer te destruir, quer te deixar fora do ar durante uma semana, 10 dias, um mês, para alguém explorar sua vulnerabilidade. Vamos explorar com o nosso time aqui, vocês, e aí a gente do lado de cá, a gente traz isso para a mesa, não tenham medo, tá? E aí por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o cara olhar e falar, pô, legal, muito bom essa solução aí do Roberto, do PV, AlphaGates e Future, putz, é bacana. Ué, mas será que eu vou mostrar para a minha equipe, para o meu time, para o meu diretor, CIO, o CEO, que eu tenho vulnerabilidade, que a responsabilidade é minha? Você vai trazer para ele, mostrando que existe essa vulnerabilidade que você encontrou antes de alguém explorar ela de forma maliciosa e negativa para a marca da sua empresa ou para o seu negócio. E aí a gente vai te ajudar a tratar esse ponto. Então, não tenham esse medo de encontrar as vulnerabilidades. Como o Felipe falou, em alguns relatórios vem 10 mil, 15 mil. Sim, e aí a gente vai começar a resolver, a gente vai priorizar, entender qual é o impacto de cada uma e vai começar a tratar. E aí a gente vai rodar o teste, passou, rodou o teste, passou, fizemos os ajustes, fez o teste, não passou. Pô, legal, retirei esse risco da minha frente. Vamos para o próximo. Putz, não tem mais nada agora. Pô, legal, estamos fazendo um bom trabalho. Daqui a um mês, 15 dias, 2 meses, a gente vai rodar de novo e vai seguir esse teste. Então, ter essa postura, mudar essa consciência, não somos inimigos, não queremos o mal da empresa de vocês. Estamos aqui para ajudar a encontrar antes que o mal chegue, né? Então, de novo, a gente é o lado bom da força. Contem conosco. Vamos lá, PV, até pela hora aí, senão o nosso papo aqui a gente vai passar muito no tempo do pessoal. Se os nossos amigos aí tiverem disponibilidade para continuar, está sendo um prazer compartilhar essa tarde com vocês, não tem problema algum. Mas perfeita a observação e a ideia é realmente que os próprios gestores ou a equipe de TI tenham ao seu alcance a possibilidade de fazer também esses testes, de maneira até de menor impacto, Roberto. Acho que vai muito no que você falou, é que quando a gente trabalha num teste de invasão, normalmente, por exemplo, um black box, como o nosso amigo mencionou, podem haver personalizações de um teste de invasão. Mas, naturalmente, a missão de um black box é conseguir a penetração.
Ou seja, a partir do momento que ele consegue tomar acesso a um arquivo crítico, ele não vai explorar todas as possibilidades de invasão dentro de um ambiente para depois gerar um relatório completo para você e dizer, olha, isso está exposto, aquilo está exposto. Normalmente é o modelo do capture the flag, né? Ou seja, chegou dentro da empresa, conseguiu acesso, olha, estou com um print de um desktop de um servidor. Ele conseguiu a penetração, ou seja, normalmente funciona dessa forma. Então, o teste de invasão ele não tem a missão clara, eu vou falar um pouco de teste de invasão, mas não tem a missão clara de entregar um mapa de vulnerabilidades, inclusive o próprio reteste, normalmente quando a gente faz a oferta e quando é contratado no mercado, seja em processos públicos ou privados, ele normalmente você é contratado para um reteste, ou seja, é uma execução passando o período, você executa outra. Você não tem a flexibilidade que a gente conversou de, em poucas horas, você tentar novamente simular a própria ameaça, né? E o teste de invasão, né? Ou seja, se a gente está falando de simulação de ataque, o teste de invasão continua sendo importante. Sim, ele é importante para a gente materializar o risco de maneira geral, ou seja, cara, de fato, se eu tivesse um invasor tentando acesso contra o meu ambiente, ele teria êxito, independente da técnica que ele vai usar, né? Testar ambientes exaustivamente, ou seja, acabei de lançar um produto, acabei de lançar uma aplicação. Eu fiz simulações em cima deles com, digamos, com ataques que eu tenho à minha disposição. Mas eu queria testar exaustivamente, inclusive na minha esteira de desenvolvimento, para dar isso como testado. Cara, vale a pena uma contratação muito particular, até na visão de demanda, né? A gente tem aí as grandes empresas que têm uma demanda muito maior em determinado período, né, demandas sazonais, como na Black Friday ou final de ano, então testar até exaustivamente quanto à segurança e segurança a partir do momento que aquilo ganha escala, né? E atender a regulamentação. Também é muito confortável, muito interessante para o atendimento às regulamentações, muitas das vezes, como o próprio amigo falou, o próprio rapaz que comentou sobre o teste Black Box falou, no âmbito da LGPD, é um dos processos que a gente executa para dizer, olha, eu não só eu identifiquei minhas vulnerabilidades, eu apliquei controles, eu fiz um cuidado para esses dados não vazarem, testei o vazamento deles, a exploração, e mesmo assim aconteceu um incidente. O nível de sanção ela é muito reduzida quando você deixa claro os próprios controles que você aplicou, né? Quando você teve a boa fé ali, você trabalhou para evitar que aquilo Exato. acontecesse. Então, falando em LGPD, é importante a gente falar isso. Pode acontecer, né? Todo mundo fala, a gente está sempre um passo atrás dos atacantes e tudo mais. Tudo isso ok. Mas você tem uma política de segurança da informação, você tem os controles, você testou, você mediu, você faz uma evolução desse teu processo de segurança da informação, você tem uma noção das vulnerabilidades. Até o PV comentou, alguns riscos eu assumo, eu entendo, olha, eu não tenho dinheiro para investir na tecnologia tal que resolver esse problema. Eu tenho algumas formas de mitigar isso ou de contornar, mas esse risco eu assumo. Você tem isso documentado? Legal. Aconteceu o pior? Quando a NPD, quando vierem investigar, fala assim, olha, mas eu testei, eu tentei, eu investi, eu tenho a documentação aqui. Sem dúvida, a sua sanção vai ser muito menor, porque você teve boa fé, você tentou evitar, você se preparou, você teve processo, tudo que a gente está comentando agora, como parte do seu trabalho. Você não foi simplesmente deixou, tinha meu dado aí, eu sabia, mas nunca fiz nada, não documentei nada, se aconteceu, aconteceu. Não, foi descaso. E aí, quando tem descaso, sem dúvida, eles vão entrar com, desculpa o termo, o pé na porta, e aí a multa vai ser os 2% em cima do faturamento e recorrente, fora a exposição da marca, né? Publicizar que você foi invadido e teve dados roubados não vai ser legal para nenhuma marca. Exato, exato. A gente passando aqui para a antepenúltima fase, né, dentro da nossa visão de metodologia, então nós já preparamos, né, planejamos isso tudo, né, fizemos o próprio escaneamento, né, ou seja, identificando todas as vulnerabilidades, como a gente mencionou, e agora a gente vai para a priorização. Então, priorização primeiro é classificar a vulnerabilidade, né, tempo de existência dela, intensidade, origem e existência de exploit bastante importante, cara. Quanto tempo essa vulnerabilidade está no mercado? Olha, uma vulnerabilidade nova, está aqui hoje. Opa, vamos olhar com mais carinho, porque a gente ainda não tem a visão de quanto de exploit
podem explorar. Aí tem uma variante muito grande, né? Do mesmo jeito que não deve ter muito ferramental, ela também é nova para as preparações dos próprios patches e dos próprios sistemas operacionais. Então, classificação da vulnerabilidade. Segundo, postura de segurança, né? O que eu tenho de ferramentas e controles para proteger aquela vulnerabilidade? Porque muitas das vezes eu tenho uma vulnerabilidade num determinado serviço e eu tenho já um controle investido na frente dele. Ou, como a gente costuma mencionar bastante, vou conversar depois com vocês, a respeito de sistemas legados que não podem receber patch, ou que o fabricante não coloca mais patch nele, né? Nós temos uma tecnologia chamada Virtual Patch, ou seja, uma camada de software que fica na frente desse sistema operacional legado para protegê-lo. Se tem uma vulnerabilidade ali, mas eu apliquei o controle, opa, então minha priorização acaba baixando. Olhar a classificação dos ativos que nós fizemos lá na primeira fase, né, pessoal? Olhar a vulnerabilidade, olhar a postura de segurança, a classificação da vulnerabilidade, olhar a postura de segurança e também o quão importante é aquele ativo para a minha organização e daí eu traçar o risco real. Então, lembrando, a partir do momento que eu encontro uma vulnerabilidade, é muito importante eu ter a noção clara de que ativo hospeda aquela vulnerabilidade. Aonde está a vulnerabilidade que eu encontrei? Em qual ativo? Segundo ponto, analisar quais as ameaças podem explorar aquela vulnerabilidade. Tá? Então, essa é uma relação bastante interessante, né? Olhar a vulnerabilidade e ver se ela pode ser explorada, né? E qual ativo que de fato ela está, para eu poder traçar ali uma visão de risco real, né? Claro, para a gente chegar no risco real, a gente vai traçar a relação ainda do próprio impacto e a chance dela acontecer. Mas é uma conversa separada para a gente tratar em outro fórum. Metodologia, né, do planejar, né, a prévia do relatório gerencial, a definição do apetite ao risco, né, a gente já falando de risco, depois que a gente encerrou todas as fases de priorização, a seleção das vulnerabilidades a tratar com base nas próprias priorizações, a elaboração do plano de ação e a emissão do relatório gerencial. De maneira geral, pessoal, o que a gente vai executar nessa fase é o plano de remediação, tá? Mas é um plano de remediação baseado em todos os indicadores que nós usamos da priorização, no qual o mais crítico eu vou tratar primeiro e eu vou conseguir trazer uma ordem lógica para a equipe fazer o tratamento desses próprios incidentes. E depois que terminar o plano de remediação, é analisar alguns serviços a nossa equipe vai poder, a nossa equipe, seja de SOC, AlphaGate Future ou da empresa de vocês, vai poder atuar diretamente nesse caso, né, com atuação direta, e outros nós vamos ter que abrir chamados internos para as áreas responsáveis, segundo a classificação lá do ativo, poder encaminhar esse trabalho. Gestão de patch automatizada. Se a gente pensar em aplicação de patch manual, o risco que isso dá acaba imputando um determinado esforço e um risco muito grande. Então, a gente consegue oferecer para vocês todo um serviço, tanto a relação ferramenta e serviço de uma oferta de gestão de patch, né, para se manter o ambiente de vocês totalmente atualizados, e um software para proteção temporária do ambiente legado, como eu mencionei. Existem ambientes que os fabricantes hoje, por necessidade, não já saiu do End of Life, End of Support, suporte estendido, não produzem mais Service Packs para eles, muito menos patch de atualização. Então, para esses ambientes, a gente também consegue ofertar soluções para que eles sejam protegidos e não seja uma brecha de vulnerabilidade no ambiente de vocês. Tá? Pessoal, era essa mensagem que eu gostaria de passar no dia de hoje, tá? Para vocês. E eu acho que depois, Roberto, a gente pode até aprofundar um pouco em cada um desses temas, marcando uma recorrência, marcando outros encontros, e aí a gente talvez aprofunda um pouco mais no assunto ferramental, ou no assunto estratégico, ou mesmo nas simulações que nós mencionamos. Não, perfeito, PV. Eu acho que é exatamente isso. A ideia é que hoje era a gente bater um papo, falar um pouco aqui, né, trazer o tema do programa de gestão de vulnerabilidade, despertar esse interesse em quem ainda não conhecia o tema ou tinha noção, mas ainda não sabia como implementar. E eu até coloquei aqui no chat agora, deixei os meus contatos para quem ainda não tem os meus contatos, ou só fala com a Giovânia, com o Nelson, com outra pessoa do nosso time comercial, mas que fique à vontade para procurar
o nosso time. A gente vai fazer essa ponte com o time da Future e a gente pode fazer, talvez, até esse mesmo bate-papo para a sua equipe, né, para a sua TI ou para o seu board, para a sua área de governança, de compliance, para quem tiver, para a gente apresentar como a nossa metodologia de trabalho funciona e quais outros serviços a gente pode ajudar nessa jornada. Eu gosto muito da palavra jornada, de segurança da informação e de compliance dentro das empresas, dentro de TI. Por quê? Não é um projeto, né? Não é. Primeiro a gente vai sair da inércia. Para quem ainda está na inércia, não sinta vergonha, porque muitas empresas ainda estão na inércia. No Brasil, então, o nosso nível de maturidade é muito baixo. Quem já fez ou já começou os testes, já rodou um scan no ano passado, alguns anos atrás, tudo mais, vocês já estão muito à frente. Mas vamos pensar que a gente pode fazer isso com uma recorrência e com um modelo de serviço que caiba dentro do tamanho da sua organização e da complexidade do seu negócio. Então, a gente está aqui, né, disponível para conversar e levar essa apresentação para dentro da sua empresa customizada. Contem conosco. Né? Eu queria agradecer aí o tempo de vocês, a gente já até estourou o tempo aqui agora da apresentação, mas foi bem bacana poder trocar. E nesse cenário, de uma forma leve, a gente trazendo aqui os pontos, alguns cenários, algumas situações que a gente já viveu e já passou, para passar um pouco dessa tranquilidade de que podem aparecer 10 mil vulnerabilidades num scan dentro da empresa de vocês, mas a gente consegue tratar, a gente consegue endereçar, priorizar e fazer uma entrega desses serviços. Então, queria primeiro agradecer aqui o PV, né, pelo tempo aí, por esse bate-papo mais uma vez com a gente do nosso lado aqui, e a vocês, clientes, que estão dando essa oportunidade de ouvir um pouco sobre o assunto, que contem conosco, tenham aí nossos contatos, PV também, se quiser deixar o contato aqui no chat para uma pergunta diretamente para ele, fiquem à vontade também, por e-mail, e agradeço mais uma vez o tempo, e contem conosco, né? É um desafio grande, para muitas empresas isso parece impossível, não cabe no nosso bolso, mas não, cabe no bolso de todo mundo, cabe na equipe, no tamanho de estrutura de equipe que você tiver, a gente consegue apoiar. E é bem legal falar, é melhor começar hoje, começar pequeno, do que não começar achando que, não tenho investimento, não consigo, não posso, não vou, não passa dentro da minha organização, não tem grana. A gente consegue encontrar caminhos para isso. Então, fica o convite para a gente conversar mais sobre esse assunto e contem conosco. Fechado? PV, mais algumas palavras para o pessoal? Não, só agradecer a disponibilidade de todos, de ter nos acompanhado nessa tarde e que contem conosco nessa jornada. Essa jornada não é simples, mas a gente tem um conjunto de ferramental, soluções e estratégias alinhadas com os principais frameworks do mercado para poder conduzi-lo nessa jornada de que só as empresas fiquem mais seguras e a mitigação do risco, o resultado do risco seja cada vez mais baixo. E agradecer também à AlphaGate pela parceria, pelo convite, e estaremos à disposição assim que vocês precisarem. Perfeito. Pessoal, então quem tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa aqui, o chat ainda vai ficar aberto mais alguns minutos. Eu vou seguir aqui, vendo aqui as mensagens, antes se tem alguma dúvida, algum questionamento. E para quem quiser já voltar aí para a rotina do trabalho, contem conosco. Nossos contatos estão aqui na apresentação e foi um prazer passar a ser 1 hora e 6 minutos aqui com vocês. Fechado? Até mais, um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço, pessoal. Uma boa tarde.